O Distrito do Entretenimento, ou também chamado Distrito da Luz Vermelha, é um lugar dominado pela luxúria e pela ganância. É um local que atrai muitas energias negativas e pessoas com passados muito tristes e ao mesmo tempo pesados. Um ambiente perfeito para a presença de um demônio. Esse local ficou sob a jurisdição do nosso queridíssimo Deus das Festividades, também chamado de Tengen Uzui. O Tengen percebeu que as chances de ter um demônio ali no distrito eram bem grandes, e como esse suposto demônio estava evitando confrontos diretos e não se revelando na presença do Hashira, o Pilar do Som resolveu que faria sua primeira infiltração disfarçado de cliente. A primeira infiltração. Em sua primeira infiltração, Tengen foi de maneira solo, sem a presença das suas esposas e disfarçado com um kimono e os cabelos soltos. Em sua primeira volta no Distrito da Luz Vermelha, ele não sentiu nem mesmo um traço da presença demoníaca. Aparentemente, aquele lugar estava limpo de Onis. Entretanto, depois de ele investigar mais a fundo, ele comprovou que em algumas casas de entretenimento, ou melhor, alguns cabarés, havia vários relatos de pessoas desaparecendo, mas as garotas que trabalhavam nessas casas de entretenimento sempre criavam a desculpa de que a pessoa havia sumido por querer fugir dessa vida. E essas histórias foram suficientes para o Pilar do Som deduzir que havia um demônio real ali, um demônio bem forte que estava ocultando a sua presença. Para facilitar sua próxima infiltração, ele diminuiu as suas suspeitas para 3 cabarés, onde os relatos eram bem mais frequentes: a Casa Tokito, a Casa Ojimoto e a Casa Kyogogoku. Essas foram as informações que ele juntou para sua segunda infiltração. A segunda infiltração. Nessa infiltração, Tengen e suas esposas decidiram que uma nova infiltração do Pilar do Som só causaria suspeitas e poderia colocar tudo a perder. Então, juntos, eles decidiram que Suma, Hinatsuru e Makio seriam as responsáveis pela segunda infiltração e pela descoberta do demônio. As 3 entraram no distrito disfarçadas de garotas de programa. Suma foi para a Casa Tokito, Makio para a Casa Ojimoto e Hinatsuru para a Casa Kyogoku. E também ficou decidido que a comunicação seria através de cartas que seriam enviadas através dos corvos da organização de caçadores. Após a infiltração, suas esposas manteram contato nos primeiros dias e mandaram diversas, sério, muitas cartas. Mas uma hora, todas as cartas pararam de chegar, a comunicação entre eles foi cortada. A terceira infiltração. Tengen Uzui começou a ficar desesperado com o sumiço de suas esposas e resolveu que iria procurar outra mulher da organização de caçadores para fazer uma terceira invasão. E assim se inicia a segunda temporada do anime de Kimetsu, com Tengen indo até a mansão da borboleta e tentando sequestrar a Aoi para ela ajudar ele nessa infiltração no distrito. Entretanto, ele acaba sendo impedido pelo Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, que se oferecem para irem no lugar da Aoi. Tengen aceita e leva os 3 meninos com ele para essa missão. Os 4 juntos se disfarçaram para evitar suspeitas. O Tengen se veste como uma pessoa normal, enquanto Zenitsu, Inosuke e Tanjiro se vestem de mulher. O primeiro a conseguir se infiltrar foi o Tanjiro, que havia adotado o nome de Sumiko e conseguiu entrar na Casa Tokito, onde a Suma havia se infiltrado. O segundo foi o Inosuke, que adotou o nome de Inoko, e por causa da sua beleza ele acabou chamando a atenção da Casa Ojimoto, onde a Makio havia se infiltrado. E por último, Zenitsu, que havia adotado o nome de Zenko, e foi praticamente atirada pelo Tengen na Casa Kyogoku, onde a Hinatsuru havia se infiltrado, e assim começaram as procuras pelas informações que revelariam a presença da Lua Superior 6 dentro do Distrito da Luz Vermelha. O primeiro a se deparar com a Oni pessoalmente foi o Zenitsu, que acabou sendo capturado. O segundo foi o Inosuke, que sentiu a presença do demônio, e por último foi o Tanjiro, que ficou frente a frente com a Daki após sentir o seu cheiro. Na Casa Ojimoto, um dos cabarés, podemos ouvir uma comemoração. A responsável pela casa havia acabado de descobrir que comprou uma mulher maravilhosa, uma mulher muito bonita, que provavelmente superaria todas, sim, todas as mulheres do distrito. A mulher mais bela que ela já havia visto. O nome dessa menina era Inoko, mas para os leigos podemos chamar de Inosuke. Na Casa Kyogoku, outra menina estava chamando bastante atenção por suas habilidades musicais
tocando samishen e koto, que são como violões, instrumentos de cordas. O nome dessa menina era Zenko, mas também podemos chamar de Zenitsu. E por fim, na casa Tokito, Tanjiro Kamado estava infiltrado com o nome de Sumiko. De início, o Tanjiro se dedicou muito em ajudar as outras meninas, principalmente com trabalhos braçais. Ele estava transportando algumas caixas quando viu duas meninas mais novas comentando sobre algumas mulheres que estavam desaparecendo e também sobre a morte da dona da casa Kyogoku. Depois de conversar brevemente com as duas meninas, o Tanjiro descobriu que a Suma, uma das esposas do Tengen Uzui, que estava infiltrada, havia sumido e supostamente dado um calote na casa de entretenimento. Calote, para quem não sabe, é como se ela tivesse ido embora sem dar nenhuma explicação. A Konatsu, que é a Oiran da casa Tokito, acabou interrompendo a conversa e perguntando pro Tanjiro por que era tão interessante aquela história para ele, e o Tanjiro mentiu. Ele falou que a Suma era sua irmã mais velha e por isso que ele estava tão interessado naquela história. A Oiran explicou que todos deduziram que a Suma havia dado um calote por causa de um diário que haviam achado no quarto dela. Entretanto, Tanjiro já havia entendido que aquela história estava conveniente mais para o lado de um Oni. Enquanto isso acontecia, Tengen continuava sua investigação e começou a suspeitar que o demônio que estava ali na região era um Lua superior por causa da capacidade do Oni de esconder a própria presença. Novamente voltamos para a casa Ojimoto, onde Nozuki começou suas investigações. Primeiro ele foi até o quarto de Makio, onde ouviu duas mulheres comentando que a Makio não saía do quarto há dias e parecia que estava doente. Porém, dentro do quarto, vimos que a Makio estava em apuros, capturada pelo demônio e sendo torturada para falar para quem ele está enviando as cartas. E Nozuki entrou com tudo no quarto, mas só encontrou um quarto revirado com vários cortes pelas paredes. Porém, com seu instinto, ele acabou percebendo que o Oni tentou fugir pelo teto, mas não conseguiu perseguir, então acabou sem sucesso nenhum. E enquanto isso acontecia na casa Ojimoto, na casa Kyogoku, Zenitsu estava ouvindo uma mulher chorando, e ao entrar no quarto dela, encontrou um quarto revirado e a menina chorando no meio dele. No momento em que ele foi consolar a menina, a Oiran da casa Kyogoku, chamado Arabihime, simplesmente apareceu do nada atrás do Zenitsu. Zenitsu ficou branco e com o coração acelerado. Ele sabia pelo som que aquela Oiran era um demônio superior. A Oiran chamou Zenitsu de feia e tentou agredir a menina que estava chorando. Nesse momento, nosso Pikachu caçador provou que é ousado e segurou no braço da Oni, mandando ela parar. E como resposta, a Oiran simplesmente deu um tapa no Zenitsu e jogou ele longe. Levou ele ao nocaute completo. Zenitsu aqui ficou totalmente desacordado. Agora a Daki, a demônio superior que estava presente no distrito, disfarçada de garota de programa, já sabia da presença dos caçadores. Algum tempo depois, Zenitsu desapareceu. Ele foi capturado pelo demônio. Com o sumiço de Zenitsu e de suas esposas, Tengen admite que subestimou o demônio e pede que Nozuki e Tanjiro se retirem imediatamente dessa missão, falando que dali em diante ele seguiria sozinho. E Nozuki e Tanjiro decidiram juntos que terminariam as investigações e deduziram que Zenitsu, Makio, Suma e Hinatsuru ainda estavam vivos, já que o demônio teria dificuldade de matar alguém em um lugar tão movimentado como aquele, e também começaram a suspeitar de passagens secretas dentro dos bordéis. Nessa mesma noite, Tanjiro saiu de seu disfarce de Sumiko e foi falar com a Konatsu Oiran. Nessa conversa, ele descobre que a Oiran já sabia que ele era um menino, e também descobre que Konatsu pretendia deixar a cidade com seu futuro marido no dia seguinte. Após Tanjiro deixar o quarto da Oiran, Daki aparece para Konatsu e diz que vai devorá-la agora que descobriu o que os caçadores estavam fazendo ali. Do lado de fora do quarto, Tanjiro sente a pressão e o cheiro do demônio. Ele desce do telhado e cai na janela olhando para Daki, enquanto ela engolia Konatsu com suas fitas. Daki rapidamente se irrita e dá um ataque direto em Tanjiro, jogando ele de costas contra outro prédio. Tanjiro entra em desespero por alguns segundos por causa do choque de ser acertado tão rápido, mas aos poucos ele se acalma e analisa a situação, entendendo que a arma da Oni eram as faixas que podiam capturar e prender as pessoas. Daki fica surpresa com a resistência do corpo de Tanjiro. Ela achou que só com aquele ataque ele deveria ter morrido. Então Tanjiro coloca a caixa com a Nezuko no chão e pede que ela só saia se for necessário. E assim,
começa a primeira troca de golpes entre Caçador e Lua Superior nesse arco. Nesse momento, Tanjiro se demonstra muito habilidoso e corta cuidadosamente a parte da fita que Konatsu Oiran estava selada. Daki começa a falar e observar que a lâmina Nichirin de Tanjiro, em poucos golpes, já estava lascada. Ela diz que o ferreiro que fez a espada era um péssimo ferreiro, e comenta sobre como ele não consegue parar de tremer nem por um segundo diante da presença dela. Tanjiro começa a ter vários flashbacks nesse momento por causa do medo da Oni. Ele lembra que ele não é igual ao Gyu e nem ao Orokudaki. Aparentemente, a respiração da água não é tão compatível com seu corpo. Ele vê em seus flashbacks os treinos que ele havia feito até ali e toma uma decisão. Agora era a chance dele usar a Hinokami Kagura. Com a dança do Deus Sol, Tanjiro resolve fazer um movimento de 2 golpes para tentar surpreender a Daki. No primeiro golpe, ela desvia facilmente, mas no segundo golpe, parecia que finalmente Tanjiro conseguiria colocar medo na Oni. Entretanto, novamente o golpe foi em vão. Daki aplicou um contra-ataque direto contra o Tanjiro, arremessando ele para muito longe e o deixando praticamente fora de combate por causa dos efeitos que a Hinokami Kagura causava em seu corpo. Daki tenta finalizar o caçador nesse momento, mas de forma milagrosa o corpo de Tanjiro relaxa e permite com que ele novamente voltasse a se movimentar e desviar dos ataques fatais da Lua Superior 6. Nesse momento, algumas faixas que a Daki havia deixado espalhadas pelo distrito, em seus esconderijos, retornaram para seu corpo com as informações sobre os outros caçadores que estavam na região. Agora a Lua Superior 6 estava inteiramente com seu poder completo. Nesse momento, um civil acabou entrando no meio do conflito e fez Tanjiro se machucar gravemente o protegendo de um dos ataques da Oni. Nesse ataque que a Daki fez contra o civil, várias pessoas que estavam nas casas próximas acabaram feridas ou até mesmo mortas, e assim ela acabou despertando a raiva de Tanjiro. Com essa explosão de sentimentos, a marca de Tanjiro cresce e ele ganha vários upgrades físicos e principalmente em sua velocidade. Em 1 milésimo de segundo, ele se aproxima das costas da Lua Superior e aplica um golpe direto, obrigando a Oni a recuar. Nesse momento, pela visão de Daki, vimos Yorishi e cada célula do Muzan em seu corpo se arrepiou imediatamente. Daki, depois de se acalmar, resolve que lutaria a sério para eliminar de uma vez aquele perigo que estava em sua frente, mas tudo dá errado. Tanjiro parece que virou outro caçador e começa a cortar Daki com extrema facilidade. Além disso, sua espada também havia mudado. Não dá para dizer ao certo se sua lâmina se tornou uma lâmina vermelha, mas todos os cortes estavam queimando a Daki por dentro. Era como se o corpo dela, além de ser cortado, estivesse pegando fogo. Até que finalmente a lâmina Nichirin de Tanjiro finalmente alcança o pescoço da Lua Superior 6. Manipulando seu corpo, Daki faz com que seu pescoço não fosse cortado, e a luta segue em um ritmo alucinante a favor do Tanjiro, até que o pior acontece. Tanjiro chega ao seu limite e cai no chão, bem em frente a Daki. Nezuko, mou hitoiki de chouyashiki ni tsuku kara na. Após enfrentar e pressionar a Daki, Tanjiro chega ao seu limite físico e acaba caindo de joelhos perante a Oni. A Lua Superior 6, vendo que ele não conseguia mais seguir em combate, começou a zombar do fato de Tanjiro ser um mero humano, e quando ele estava prestes a cortar a cabeça de nosso prota, a Nezuko, de forma excepcional, apareceu e acertou uma baita bicuda no pescoço da Daki. O chute da Nezuko foi tão forte, a ponto de destruir toda a parte superior do corpo da Oni, que logo em seguida acabou se regenerando. Nezuko resolveu que iria enfrentar a Lua Superior. O sangue de Muzan em Daki fazia as lembranças do que aconteceu na casa da família Kamado virem à tona para Nezuko, o que a deixava ainda com mais raiva. Já pelo lado de Daki, ela reconheceu Nezuko como a Oni que Muzan estava atrás, e assim foi armado o confronto entre as duas Onis mulheres mais fortes da obra. Nezuko tenta avançar com um chute, mas acaba sendo retalhada e jogada para longe pela Daki. A Lua Superior 6 começou a suspeitar que a Nezuko era fraca, por não estar sob o comando de Muzan e também por nunca ter comido humano desde que havia se tornado uma Oni. Então Daki começou a meio que tirar sarro depois de machucar a Nezuko. O que a Daki não contava é que a Nezuko possui uma regeneração próxima a de um Lua Superior. Em segundos, seu corpo já estava regenerado de novo. Nezuko se levanta, retira o bambu que estava em sua boca e de repente um chifre cresce em sua testa e marcas de videiras aparecem por todo seu corpo. Essa é a primeira vez que vemos a transformação demoníaca de Nezuko, onde ela abre mão de sua parte racional em troca de um poder gigante, em troca de ser tão forte
quanto uma lua superior. 姉とはずっと手紙のやり取りをしていましたが、足抜けするよ。 Dak sente uma pressão gigantesca sendo exalada pela nova transformação demoníaca de sua adversária. Então, novamente, Nezuko avança com um chute, e assim como na última vez, Dak corta a perna de Nezuko. Porém, logo em seguida, a perna se regenera, e o chute acerta bem no rosto de Dak, fazendo a lua superior bater com seu corpo no chão. Dak reconhece que a regeneração de Nezuko é melhor que a dela, e começa finalmente a sentir medo. E Nezuko, por sua vez, continua batendo nela com pisões. Dak até tentou revidar cortando o corpo de Nezuko inteiro, mas com seu Kekijutsu, Nezuko manteve seus membros ligados, através de seu sangue, e o resto do sangue que caiu sobre a Dak, ela usa para ativar sua arte sangue demoníaca, e com suas chamas, Nezuko queima o corpo da lua superior inteiro. Nessa altura da luta, Nezuko continuava incontrolável, e chutando a lua superior para todos os lados. Após chutar ela em direção ao chão, Nezuko dá um chute lateral, jogando a lua superior contra várias casas que estavam cheias de civis. Nezuko entra na casa onde ela chutou a Dak e acaba se deparando com uma civil ferida. Nesse ferimento da mulher havia sangue, e como a Nezuko não estava 100% em si, ela avançou contra essa mulher, mas foi impedida por Tanjiro, que havia acabado de recobrar a consciência. Ele tentou parar a Nezuko, mas foi completamente inútil. Ela começou a se debater e se jogar contra várias paredes da casa, enquanto Tanjiro fazia de tudo para acalmá-la. Dak novamente estava de pé e parecia bem irritada com toda aquela situação. Seu corpo ficou queimado e sua regeneração muito prejudicada por causa das chamas que a Nezuko usou. Tanjiro, ao ver Dak se aproximando, entra em completo choque, já que teria que parar sua irmã e ao mesmo tempo proteger vários civis. Porém, quando ele menos esperava, ele mesmo, Tengen Uzui, nosso queridíssimo pilar do som, finalmente aparece do nada, bem de frente com o Tanjiro e a Nezuko, perguntando se aquela ali era a mesma Nezuko Kamado. Dak, vendo tudo isso, começou a cochichar algumas coisas, aparentemente bem surpresa com a presença do pilar, até que Tengen diz a seguinte frase: "Você não é um demônio superior, é? Você é muito fraca, você não é o demônio que eu estou procurando." Nesse momento, a cabeça de Dak cai em suas mãos. Tengen Uzui já havia cortado a cabeça daquela lua superior. Tengen pede para Tanjiro acalmar a Nezuko, e quando percebe que ele não está conseguindo, ele pede que Tanjiro comece a cantar uma canção de ninar. E nesse momento, Nezuko simplesmente pega e se joga do prédio, com o Tanjiro em suas costas. Sim, ela quebrou uma parede, com o Tanjiro abraçando ela, voltando novamente a se debater por todos os lugares. Tanjiro se lembra de uma canção de ninar que sua mãe cantava para Nezuko quando ela era pequena, e começa a cantar essa canção para ver se conseguia acalmar sua irmã, e bem, funcionou. Nezuko teve várias lembranças de sua vida enquanto ainda era humana, e também de sua mãe. Com isso, aos poucos ela foi meio que se acalmando, e também começou a chorar, até que finalmente adormeceu. Mas a luta ainda não havia acabado. Enquanto Tanjiro acalmava Nezuko, uma nova ameaça surge junto a Dak, que ainda não havia morrido. Mas essa história vai ficar para a próxima parte do Distrito do Entretenimento. A infiltração de Tengen Uzui. Enquanto Tanjiro, Zenitsu e Inosuke faziam as buscas de forma mais interna dentro das casas de entretenimento, Tengen Uzui, o pilar do som, seguia sua investigação de maneira mais solo. Durante as noites no distrito, ele iniciava suas investigações e procurava pistas sobre o suposto Oni que estava ali no distrito. De início, as pistas eram bem nulas, mas ele estava sentindo que existia algo ali. Tengen descreveu essa sensação como se estivesse no meio de uma névoa densa, como se não conseguisse enxergar o que estava bem em sua frente, e por causa disso ele começou a suspeitar que aquela presença, aquela habilidade de ocultação, era pertencente a uma lua superior. Então, por causa disso, essa missão começou a tomar um ar um pouquinho mais pesado. Durante a noite em que ele combinou com Tanjiro, Zenitsu e Inosuke de se encontrarem e fazer uma reunião estratégica, ele acabou descobrindo que Zenitsu já havia desaparecido e provavelmente foi capturado pelo Oni. Tengen, então, com isso em mente, pediu que Inosuke e Tanjiro deixassem de imediato aquela missão e que o mais rápido possível eles deixassem o distrito. Caso contrário, aquela missão poderia ser perigosa para a vida deles. Daqui em diante, Tengen decidiu que seguiria aquela missão de maneira solo, sem a interferência de mais ninguém. O primeiro passo de Tengen dentro do distrito de maneira solo
foi ir até a casa Kyogoku, onde Zenitsu e Hinatsuru já haviam desaparecido. Dentro da casa, Tengen começou já ameaçando o chefão que havia perdido a esposa alguns dias atrás. O Pilar do Som perguntou para ele de quem ele estava suspeitando, e o Cafetão falou que estava suspeitando da Oiran da casa, a Warabi Hime, que vivia em um prédio escondido do sol. Outras informações que ele também revelou foram as que de Zenko realmente havia sumido e não tinha notícias nenhuma sobre ela. Mas Hinatsuru apenas tinha sido enviada para um bordel mais modesto ou mais fraquinho, por causa que misteriosamente ela havia adoecido do nada. Tengen então se dirigiu para a casa que ele havia dito onde a Oiran morava, mas não encontrou nada ali. Aparentemente, a Oni já havia saído para sua caçada noturna. Então o Pilar do Som decidiu ir atrás da Hinatsuru para primeiramente salvar a sua esposa e segundamente conseguir novas pistas sobre o paradeiro do Oni. Uzui rapidamente encontrou a Hinatsuru em um bordel de baixa classe. Ela estava bem fraca por causa de um envenenamento. Quando ele encontrou a lua superior, a Hinatsuru se envenenou para conseguir fugir da casa Kyogoku de maneira mais natural, sem que o Oni perseguisse ela. Porém, mesmo assim, ela ainda foi obrigada a lutar contra algumas das faixas de Daki, já que a Oni, de maneira bem inteligente, deixou algumas faixas com a Hinatsuru quando ela estava deixando a casa, e por isso a Hinatsuru foi encontrada bem fraca. O Tengen deu a ela então um antídoto para ela se livrar dos efeitos do veneno, e pediu que imediatamente ela também deixasse o distrito. Assim que saiu do encontro com Hinatsuru, Tengen sentiu que estava correndo uma briga dentro do distrito, isso por causa de alguns ruídos que ele ouviu no ar. Então ele descobriu que essa luta estava correndo no subsolo, e resolveu que cavaria até chegar no local, e isso ele fez usando a primeira forma da respiração do som, chamada de Todoroki. Nesse local no subsolo, estavam Inozuki, Zenitsu, Maki e Suma, lutando contra uma grande quantidade de faixas da Daki, que era a principal parte dela responsável por selar as pessoas que a Oni capturava. Inozuki e Zenitsu estavam fazendo um ótimo trabalho com o suporte de Maki e Suma, mas como as faixas não eram o corpo real da Oni, era apenas uma questão de tempo até eles se cansarem e serem derrotados, até que Uzui caiu do teto, causando um verdadeiro estrondo. Em poucos segundos, ele cortou todas as faixas da Oni. Tengen confirmou primeiramente que suas esposas estavam bem e pede desculpas por ter colocado elas em risco, mas ao mesmo tempo, ele disse que estava muito orgulhoso por elas terem se esforçado bastante. Enquanto esse reencontro ocorria, as faixas de Daki acabaram fugindo pelo buraco que Tengen havia criado. O Uzui rapidamente saiu da caverna e começou a correr disparado atrás das faixas da Daki. Quando ele chegou ao local onde estava ocorrendo a luta de Daki contra Tanjiro e Nezuko, o Pilar do Som se deparou com a seguinte cena. Tanjiro estava segurando Nezuko, que aparentemente havia perdido o controle, enquanto Daki estava de pé, e aparentemente com vários ferimentos, inclusive de queimaduras. Sem perder tempo, Uzui cortou a cabeça de Daki e foi perguntar ao Tanjiro o porquê da Nezuko estar daquele jeito. E é aqui que paramos no vídeo da luta entre Daki e Nezuko. No fim daquele vídeo, eu falei que uma nova ameaça havia surgido nesse momento, e agora você vai entender exatamente o que é essa nova ameaça. Pela facilidade de supostamente matar a Daki, Uzui estava um pouco relaxado até que começou a ouvir a Oni fazendo birra. A Daki dizia que ela era uma lua superior, enquanto o Pilar do Som custava muito acreditar naquilo, afinal ele derrotou a Oni de maneira muito fácil, até que a Oni mostrou o número 6 em seu olho, dizendo que ela era incrível. E o tempo passou e nada da Oni começou a se decompor. Foi quando Daki entrou em desespero e começou a chorar e chamar pelo seu irmão. Nesse momento, um ser estranho, parecendo o segundo Oni, surgiu das costas de Daki. Tengen tentou avançar, mas simplesmente o Oni some junto com a outra. Eles foram diretamente para o outro lado da sala. Realmente era um Oni com uma velocidade excepcional. No canto da sala, esse novo Oni colocou a cabeça de sua irmã de volta no lugar e ajudou ela a regenerar das queimaduras que sofreu na luta com Nezuko. Uzui novamente tentou atacar, mas para sua surpresa, aquele novo Oni contra-atacou. E por muito pouco, sério, muito pouco mesmo, o Pilar do Som não bateu as botas. Ele ficou com um corte muito feio em seu rosto e realmente assustado com aquela situação. O demônio que estava na frente de Uzui se chamava Gyutaro. Ele era bem feio e com marcas por todo seu corpo.
demonstravam um físico desnutrido e as armas que ele utilizava eram foices demoníacas. Gyutaro analisou Tengen e realmente sentiu muita inveja do Pilar do Som. Ele sentiu tanta inveja pela aparência como pelo físico do nosso caçador e disse que por causa disso o daria uma morte dolorosa. Nesse momento, Daki novamente começou a fazer birra e pediu para o seu irmão ir atacar Nezuko porque ela sentia que a Nezuko era a principal culpada por todos os planos dela dar errado. Daki disse que estava dando duro, enquanto os caçadores ficavam só atrapalhando e machucando ela, e aparentemente essa afirmação da sua irmã irritou muito Gyutaro, que resolveu que realmente acabaria com aqueles caçadores por causa de sua boba e fofa irmã. O Lua Superior faz um ataque direto contra Tengen nesse momento e explode o cômodo onde eles estavam. Os dois trocam golpes e em meio a isso, Tengen protege todos os civis que ainda estavam dentro daquela casa, ao mesmo tempo em que se defende de Gyutaro, que elogia o caçador dizendo que ele era uma pessoa bem legal. Tengen então responde que ele é tão legal que tem 3 esposas, e isso causou uma inveja ainda maior no Gyutaro, que finalmente revelou seu Kekijutsu. Tengen manda os civis saírem enquanto ele tenta lidar com as foices de Gyutaro, que estavam sob o controle de seu Kekijutsu. O Kekijutsu do Gyutaro permitia que ele manipulasse as foices de maneira absoluta, como se ele conseguisse manipular qualquer tipo de golpe ou corte da maneira que bem entendesse. Tengen entende que aquela Lua Superior é um Oni bem problemático e que provavelmente vai ter que cortar a cabeça dos 2 Onis ao mesmo tempo. Nesse momento da história, Zenitsu e Inosuke já haviam chegado também ao local do combate e já haviam também se juntado ao Tanjiro. Tengen ainda analisava as Luas Superiores, enquanto Daki e Gyutaro se juntaram para enfrentar o Hashira. Gyutaro diz que Tengen possui um talento raro, diferente dos outros 15 pilares que ele já havia matado até ali. O Pilar do Som realmente ficou bem incomodado com essa afirmação do Oni, e Gyutaro por fim pergunta como o pilar ainda estava vivo, sendo que as foices dele são cheias de venenos mortais, capazes de matar um pilar com um único corte. Tengen diz que venenos não funcionam nele por ele ser um shinobi, e agora, depois de relembrar seu passado e tudo o que passou para chegar até ali e enfrentar uma Lua Superior, Tengen Uzui finalmente resolve lutar novamente com aquele Oni. Nessa primeira troca de golpes, o Pilar do Som utiliza bombas para intensificar seus golpes, então além do corte, ele estava usando essas bombas especiais para ferir ainda mais os Onis. Após novamente cortar a cabeça de Daki e jogá-la para longe, Tengen chega muito perto, mas muito perto mesmo, de cortar o pescoço de Gyutaro e acabar com a luta ali mesmo. Porém o Oni se defendeu. Gyutaro percebe que o veneno de sua foice estava fazendo efeito no Tengen, mas bem aos poucos. Então ele diz que do mesmo modo que o veneno atua, ele também vai levar a luta aos poucos. Nesse momento, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu entram em cena e desafiam as Luas Superiores, ao mesmo tempo em que protegem Tengen Uzui. Caçadores versus Luas Superiores. Tengen Uzui, percebendo que os meninos estavam um pouco com medo das Luas Superiores, grita que com toda certeza eles vão ganhar aquela batalha e diz que agora os 3 eram seus sucessores e que jamais fugiriam de um Oni. A Daki então fez seu primeiro movimento, avançando contra o Tengen, mas Zenitsu, como um raio, ataca a Lua Superior e leva ela para o teto da casa, a separando do seu irmão Gyutaro. Inosuke segue Zenitsu enquanto Tanjiro fica para ajudar Uzui. Gyutaro avança contra Tanjiro e sua foice chega muito próxima de acertar o pescoço de nosso caçador, mas Tengen entra no meio e tira o Kamado da direção da foice. Uma troca de golpes intensa se inicia entre o Pilar do Som e Gyutaro. No andar de cima, Daki faz um ataque em área e acaba derrubando uma parte da casa onde eles estavam lutando. Se aproveitando dessa distração, Gyutaro dá um ataque que seria fatal em Uzui se não fosse por Tanjiro, que se recupera e volta para o combate, protegendo as costas do Hashira. Daqui pra frente, foi um verdadeiro confronto físico e psicológico. Tengen Uzui estava envenenado e dando tudo de si, usando todas as formas da respiração do som.
Já Tanjiro estava com seu ombro destruído, por isso ele estava usando só movimentos básicos para evitar as faixas de Daki e o Kekijutsu de Gyutaro. Enquanto isso acontecia, Inosuke e Zenitsu estavam pressionando a Daki enquanto desviavam dos seus ataques em área. Apesar de tudo, os caçadores estavam chegando ao seu limite. Foi quando Hinatsuru, a esposa de Tengen, chegou no meio do confronto. Ela abriu um leque de kunais e atirou contra o Gyutaro. O Oni não entendeu ao certo o porquê de um ataque inútil daqueles naquele momento. Porém, quando ele menos esperava, Tengen Uzui resolveu fazer um ataque direto, mesmo com os riscos de ser atingido pelas kunais. O Pilar do Som cortou as pernas do Oni e deu a chance de uma das kunais acertar Gyutaro. Agora estava tudo nas mãos de Tanjiro. A kunai que acertou Oni possui um tipo de veneno de glicínia que limitava os movimentos do Oni por um certo período de tempo, dando assim a chance de uma suposta finalização. Mas por ser um Lua superior, o veneno acabou tendo poucos efeitos, e Gyutaro contra-atacou jogando Tanjiro para longe e novamente ferindo Tengen Uzui. Por fim, o Oni avançou e pegou Hinatsuru como sua refém. Gyutaro estava decidido em se livrar de Hinatsuru. O Tengen acabou se vendo meio perdido e acabou paralisando por alguns segundos e passou a se lembrar de seu passado e das promessas que ele fez às suas esposas. Tanjiro também estava um pouco desesperado, mas diferente do Pilar, ele conseguia se mexer, e usando a respiração da água misturada com a respiração do sol, Tanjiro aumenta o poder de ataque da água e a resistência do sol, causando um ataque veloz e ao mesmo tempo muito forte, e com isso ele conseguiu retirar Hinatsuru das mãos do Oni. Quando Gyutaro tentou revidar, Tengen Uzui finalmente se mexeu, e com sua espada ficou prestes a cortar o pescoço do Oni. Tanjiro, vendo essa chance, também tentou atacar junto com Uzui para eles fazerem um corte em X, mas Gyutaro acabou se defendendo das duas espadas, e ao usar seu Kekijutsu, Gyutaro conseguiu finalmente separar Tengen de Tanjiro. E agora as batalhas mudaram um pouco de visual. Tanjiro deixou que Uzui cuidasse de Gyutaro, enquanto ele iria cuidar de Daki junto a Inosuke e Zenitsu. Usando a respiração da água e a respiração do trovão, Tanjiro e Zenitsu dão cobertura ao Inosuke, que avança com a sexta presa da respiração da besta, e assim Inosuke dá um fim ao confronto com Daki. Enquanto Inosuke segurava a cabeça de Daki e ainda estava viva, Gyutaro aparece e perfura o coração de nosso javali pelas costas, e diz que Tengen Uzui, o Pilar do Som, também estava morto. Após tudo isso, Gyutaro usa seu Kekijutsu e derruba a casa de uma vez por todas. Tanjiro cai em queda livre, junto com Zenitsu, e por causa disso, os dois acabam perdendo a consciência. Quando Tanjiro abre os olhos, Gyutaro está em sua frente. O Oni se vangloria por derrotar os caçadores e os chama de patéticos, mas aparentemente, Gyutaro criou algum tipo de carisma por Tanjiro, justamente por causa dele ter uma irmã mais nova que era Nezuko. Gyutaro começa a meio que humilhar o Tanjiro, dizendo que ele nem mesmo foi capaz de proteger a própria irmã. No fim, Gyutaro convida Tanjiro para se tornar um Oni, em troca da vida de Nezuko. Nesse momento que tudo parecia estar perdido, Tanjiro ergueu sua cabeça para cima, como se fosse pedir uma solução aos céus, e de repente, acerta uma baita cabeçada na cabeça do Oni, e ao mesmo tempo, ele acerta ele com uma das kunais de Hinatsuru. Tanjiro acabou criando o milagre, a chance de cortar a cabeça do Lua superior mais forte do local. Daki, vendo isso, até tentou reagir, mas Zenitsu, com a respiração do trovão, saiu debaixo dos escombros e atacou a Lua superior. O efeito dos venenos da kunai acabou, e assim Gyutaro também reagiu, empurrando Tanjiro para trás. E nesse momento, nesse exato momento, ele voltou, ele mesmo, o cara que todos gostamos, Tengen Uzui. Mas ele voltou sem um dos braços e um dos olhos para o confronto ali com o Lua superior, e no seu primeiro movimento, Tengen Uzui restringiu os movimentos do Oni, dando a chance de novamente Tanjiro finalizar Gyutaro. Gyutaro ainda tentou contra-atacar em Tanjiro e acabou perfurando seu queixo de baixo para cima, fazendo Tanjiro quase desmaiar pela dor, mas logo após esse golpe, a marca de Tanjiro cresce, despertando a sua marca do caçador e aumentando drasticamente seus aspectos físicos. Com isso, finalmente Tanjiro foi capaz de finalizar Gyutaro por completo. No mesmo momento em que isso acontecia, Zenitsu enfrentava Daki no mano a mano, e quando finalmente conseguiu uma abertura, Inosuke também voltou para o combate e voltou mitando. Ele voltou finalizando novamente
a outra lua superior. A Daki e o Gyutaro, ao mesmo tempo, foram cortados pelos caçadores, dando finalmente um fim a um dos maiores e mais complexos confrontos de Demon Slayer. E bom pessoal, existem 3 pontos cruciais que vocês podem não ter entendido certinho, então vou explicar aqui agora. Primeiro ponto, Tengen Uzui não havia morrido quando Gyutaro havia falado. Na verdade, ele só tinha parado o próprio coração com seus músculos. Assim, ele conseguiu parar a circulação do veneno e criar algo como um ataque surpresa. Segundo ponto, Inozuki também não morreu quando foi perfurado na altura do coração por Gyutaro. Aparentemente, ele mudou os órgãos dele de posição no exato momento do ataque. E quanto ao veneno, assim como Uzui, Inozuki também é praticamente imune. Terceiro e último ponto, as kunais da Hinatsuru eram fortes o bastante para paralisar Onis não numerados por pelo menos metade de um dia. Porém, já havia funcionado com algumas luas inferiores também. Já a funcionalidade dela com a lua superior, no caso Gyutaro, era bem restringida a poucos segundos de lentidão para o Oni. A finalização do arco. No capítulo 94 do mangá, temos finalmente a derrota de Daki e Gyutaro, que juntos formam a Lua Superior 6. Podemos ver tanto Hinatsuru como Maki e Suma muito felizes no momento da derrota da Lua Superior, mas é bem aqui que temos uma pequena reviravolta na situação. Tanjiro estava de joelhos e não conseguia respirar por causa do veneno de Gyutaro em seu corpo, e nesse momento, ouvimos alguns gritos do Uzui, mandando Tanjiro correr. Foi quando Gyutaro, em seu último ataque antes de sua morte, fez um ataque em área gigantesco, destruindo tudo que estava ao seu redor, e certamente acertando principalmente o Tanjiro e o Tengen Uzui. Parecia uma verdadeira tragédia. No capítulo seguinte, vemos Tanjiro acordando com Nezuko em sua frente. A Oni usou seu Kekijutsu, que cria chamas vermelhas para curar os ferimentos de seu irmão, e também para eliminar todo o veneno que estava em seu corpo. Tanjiro se levanta e percebe tudo o que aconteceu. Primeiro, ele ouve os gritos de Zenitsu, que estava com muita dor e dizendo que suas pernas estavam quebradas. Mas apesar de tudo, Zenitsu disse para Tanjiro ir ajudar Inozuki, que estava em estado bem mais grave, e com os batimentos cardíacos diminuindo bem rapidamente. Quando Tanjiro chegou em Inozuki, ele entrou em estado de completo desespero, e começou a se lamentar perguntando como ele foi o único salvo. Tanjiro estava realmente com muito medo mesmo, de perder seu amigo. Foi quando Nezuko finalmente mostrou para o próprio Tanjiro o que ela havia feito com ele, e novamente usou seu Kekijutsu, mas dessa vez em Inozuki, que rapidamente acordou e pediu por comida. Do outro lado dos escombros, podíamos também ouvir gritos. Eram de Hinatsuru, Maki e Suma, que estavam desesperadas pelo estado que Tengen havia ficado. Assim como Inozuki, ele estava extremamente ferido e muito envenenado. Tengen estava tentando dizer suas últimas palavras, mas sempre era interrompido ou por Maki ou por Hinatsuru, que estavam muito desesperadas. O Pilar do Som praticamente já tinha aceitado a sua morte. Foi quando a Nezuko chegou e novamente usou seu Kekijutsu pela terceira vez, mas dessa vez em Tengen Uzui, que rapidamente esbanjou um sorriso e foi muito abraçado por todas as suas esposas. O Pilar do Som estava curado do envenenamento. Tanjiro e Nezuko, depois disso, foram observar a despedida de Daki e Gyutaro da obra, que assim como eles, naquele momento era apenas o irmão mais velho tentando cuidar da irmã mais nova. Mas essa história eu vou contar em outro vídeo que vai sair amanhã sobre os dois irmãos. Após a derrota da Lua Superior, Obanai Guru, o Pilar da Serpente, chegou finalmente ao local, bem atrasado, diga-se de passagem. Ele tentou primeiro parabenizar o Tengen por ter derrotado uma Lua Superior, e depois perguntou o que ele faria a partir de agora, já que ele havia perdido um braço e também um dos olhos. Tengen então solta uma verdadeira bomba. O Pilar do Som agora seria um ex-Hashira. Tengen Uzui, nesse momento, anunciou a sua aposentadoria da organização de caçadores. Obanai até tentou criticar a decisão, dizendo que não havia nenhum outro caçador promissor dentre os novatos. Foi quando Tengen Uzui fala de Zenitsu, Inozuki e Tanjiro, dizendo que os novos caçadores ainda estavam vivos apesar da gravidade daquela batalha. Obanai ficou bem surpreso com isso.
Tengyozui, depois disso, se retirou do local andando de pé, junto com suas 3 esposas, e pediu autorização para o Sr. Obuyashiki para se aposentar da organização de caçadores, e o Kagaya atendeu e respeitou a decisão do Pilar do Som, já que ele havia feito algo inédito nos últimos tempos. Mas qual foi a reação do mundo de Demon Slayer com a morte de uma lua superior? Kagaya Obuyashiki, quando soube da derrota de uma lua superior, ficou completamente aliviado e feliz ao mesmo tempo. Sua felicidade era tanta que mesmo acamado ele foi capaz de se levantar e demonstrar um grande sorriso, e assim ele anuncia que os fios do destino estavam mudando. Uma situação que não acontecia há pelo menos 100 anos havia mudado, ou seja, fazia pelo menos 100 anos que um lua superior não era derrotado. E por fim, Kagaya grita que com certeza em sua geração a organização de caçadores finalmente derrotaria Muzan Kibutsuji. Sua euforia naquela situação foi tanta que ele chegou até mesmo a ter um mal-estar após toda aquela comemoração, sendo socorrido por sua esposa Amane, suas filhas e seu filho Kiria. Muzan Kibutsuji, imediatamente sabendo da morte da lua superior, convocou uma reunião com as outras 5 luas restantes dentro do Castelo Infinito comandado pela Nakimi. Nessa reunião, tivemos a presença de grandes figurões do lado dos Onis, destaque para Kokushibo, Akaza e Doma, as 3 luas mais fortes. Nessa reunião, Muzan anunciou a morte de Daki Gyutaro e também cobrou friamente as luas superiores para eles terem uma maior devoção e para que adiantem os planos de achar o lírio da Aranha Azul ou também a mansão do Obuyashiki. Por fim, ele manda Gyoko e Hantengo confirmarem uma das pistas que eles haviam achado, dando início aqui ao arco da Vila dos Ferreiros. A recuperação dos caçadores. Tanjiro acordou em uma das camas na mansão da borboleta. Ele acordou com lágrimas nos olhos, pois havia acabado de ver as memórias de seu antepassado e também o fardo do primeiro usuário da respiração divina. Assim que acordou, Tanjiro foi recepcionado por Kanao, que parecia estar surpresa e muito, sério, mas muito feliz com a melhora de Tanjiro. Aos poucos, a maioria das pessoas da mansão foram indo ver como Tanjiro estava. A Aoi se demonstrou também muito feliz. Parecia que ela estava muito preocupada, porque Tanjiro e Nozuki Zenitsu haviam se machucado somente por terem ido na missão no lugar dela. Também descobrimos que Zenitsu havia acordado um dia após a missão, e naquele momento já estava novamente na ativa como caçador. Tengyozui não teve atendimento médico dos Kakushis, aparentemente ele fez o seu próprio tratamento. Já Inozuki, parece que ele foi o que mais chegou grave à mansão da borboleta. A Aoi chegou até mesmo a chorar quando estava falando dele. Ela disse que o estado dele é terrível, que já era tarde demais para parar os sangramentos quando ele chegou na mansão carregado pelos Kakushis. Então Tanjiro olha para cima e vê Inozuki preso no teto. Olhando para ele. A Aoi ficou muito brava com isso, então é explicado que o Inozuki não é um humano normal. A Shinobu chegou até mesmo a comparar ele com um animal chamado Ratel, que tem a pele extremamente grossa como uma armadura e é praticamente imune a venenos. Esse animal ficaria bem até mesmo em uma luta com um leão. Inozuki até brinca dizendo que ele é praticamente imortal. Nesse momento, Kanao pede para todos ficarem quietos, porque Tanjiro havia dormido novamente. Tanjiro, assim como foi no arco da montanha Natagumo, novamente fez todos os processos de recuperação e fortalecimento muscular, voltando aos poucos para sua melhor forma física e se recuperando totalmente de seus ferimentos. A lâmina Nichirin de Tanjiro novamente havia ficado bem danificada na luta com a Lua Superior 6, então Haganezuka, o ferreiro de Tanjiro, carinhosamente mandou várias cartas para o nosso caçador. Nessas cartas, além das 250 mil ofensas, Haganezuka falou que não iria fazer a espada de Tanjiro. Por isso, Tanjiro resolve que irá até a Vila dos Ferreiros para conversar pessoalmente com Haganezuka e resolver todos os problemas sobre sua lâmina Nichirin. A hashtag de hoje é hashtag Nezuko Curandeira. Deixa ela aqui nos comentários que eu vou dar coraçãozinho. Obrigado de coração por ter ficado até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, abraço e falou!